da doutrina secreta dizem que só nesse planeta, ao contrário de alguns que estão querendo o fim do mundo amanhã, fala-se: é ele, Alcione veio. Tem lugar aqui, Borora, tem lugar. Tu estás vendo, né? E ele também. Existe uma borboleta oculta em todo ser humano. Sim, vem. Ah, é isso. Então vejam bem, a ideia fundamental é de que em 100 anos não dá, talvez 200 também não, mas o Kali Yuga, segundo o calendário hindu, é de 432 mil anos, dos quais teria iniciado com a morte de Krishna em 17 de fevereiro de 3102 a.C. Então nós estamos recém-beirando uns 5.000, faltam só 427 mil anos. Eu acho que aí talvez dê tempo para a humanidade tomar jeito. Não. O calendário hindu é daqueles que não tem pressa, sabe? Vocês me entendem? É uma coisa assim que lembra certas regiões até do nosso país. Então, sob esta perspectiva, os mistérios eram escolas que visavam acelerar o despertar das potencialidades latentes no ser humano. Todos os seres humanos, cedo ou tarde, vão se transformar nessa borboleta angelical, se vocês quiserem assim chamar. Mas alguns que já haviam chegado nesse estágio e eram chamados os hierofantes, que em grego quer dizer os reveladores do sagrado, hieros é o sagrado. Então, essa figura do hierofante, essa figura daquele que auxilia a expansão da consciência e que é chamada nessas tradições iniciação, é fundamental para nós compreendermos as escolas de mistério. Aquele que já conquistou uma visão mais ampla, ele pode não conseguir transmitir a experiência, ele pode não conseguir simplesmente fazer transfusão disso, como se fosse transfusão de sangue, mas ele saberá auxiliar o processo, e os mistérios maiores representam expansões reais da consciência, enquanto que os mistérios menores são preparativos ou preparatórios para aquele estado. A nossa primeira divisão é que existem os mistérios maiores, isso segundo a escola grega, não é? Então vocês têm os epopte, que tem a visão direta, os epoptai seria o plural, né? E no plural também, no primeiro grau, os mistai. Então havia esses graus de expansão da consciência simbolizados ritualisticamente em dramatizações. Vocês sabem, a gente lê um livro, decora as palavras, mas aí está usando só o tal do hemisfério esquerdo. Os antigos mistérios tentavam dar um toque de beleza, de emoção dramatizada, e criavam condições ritualizadas de simbolizar aqueles estados superiores de consciência, de tal modo a imprimir no candidato uma impressão, vamos chamar pela linguagem moderna, de hemisfério direito, por uma via intuitiva. Não era uma via tão discursiva ou intelectual. Claro que na sociedade teosófica, criada até certo ponto para trazer essa sabedoria ao Ocidente, muito se usou da argumentação lógica. Mas existem aqueles que, interessados na parte ritualizada, vejo que a sociedade teosófica não tem nenhum ritual obrigatório.
ela não tem nem sequer um credo obrigatório, ela trabalha no espírito de liberdade de pensamento. E isso não é muito comum entre as organizações que estudam religião. Eu consegui, como foi bem lembrado pela Isabel, me envolver na Igreja Católica Liberal só porque ela também não tem credo obrigatório e dá espaço à liberdade de pensamento, como não poderia ser diferente de um grande teósofo que era Leadbeater, ganhou a sucessão apostólica através do bispo Wedgwood e do Harry Matthew, e no fim é um cisma oriundo originalmente do Vaticano e depois da Igreja Velha Católica Holandesa. Durante a Primeira Guerra as comunicações ficaram difíceis e a missão de Londres, a missão inglesa, acabou declarando independência em relação à sé holandesa, e daí surgiu um ramo, porque eles eram teósofos, resolveram dizer, bom, se o problema são os dogmas, e recém tinha se instituído o dogma da infalibilidade papal, que foi a origem indireta de tantos bispos terem migrado para o cisma mais antigo da Igreja Velha Católica Holandesa. Enfim, resolveram fazer uma igreja então sem dogmas. Vamos fazer uma coisa sem credo obrigatório. Eu não conheço muitas, eu não sei se eu estou desinformado, mas depois tu me conta se tu já encontraste alguma que sempre me interessa. Os mistérios dessa forma também eram voltados à pesquisa através dos rituais. Mais do que isso, os grandes hierofantes se enxergavam o símbolo da serpente saindo entre os olhos do faraó, o símbolo do olho de Ra, do olho de Shiva, do olho de Dangma, do olho que tudo vê, o símbolo da clarividência ou da visão além. Sim. Eu tenho a impressão que isso é um telefone. Por favor, desliga o celular. É um celular ou é um telefone? É telefone. Eu ainda sou dos tempos mais antigos, né? Aqueles de discar redondo assim, né? Mas, seja como for, então, a ideia de que é possível transferir uma expansão temporária de consciência, desde que o candidato preencha certos requisitos de caráter, para não se desestruturar com aquela expansão de consciência. Vocês imaginem o que significaria fazer uma cirurgia e arrancar a borboleta de dentro da lagarta. Se nós fizermos isso antes do tempo, nós matamos a lagarta e não sai borboleta nenhuma. Existe um tempo certo para isso. O máximo que os mistérios podem fazer é preparar a pessoa acelerando o seu processo natural, mas ele não pode simplesmente fazer um milagre. Agora, estudando as formas, como a consciência se expande, então os grandes hierofantes sempre foram capazes de produzir essa expansão quando o candidato estivesse pronto. Então, a tradição oculta diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Muito há de preparação nos mistérios menores, antes que um mestre perfeito possa nos dar uma expansão de consciência em plano superior. Eu gostaria de dizer e reforçar, com clara ênfase, que as genuínas iniciações não são dadas no mundo físico. Elas são dadas no mundo astral, no mundo mental, no mundo causal, búdico, átmico, enfim, nirvânico, o nome que vocês queiram dar. Mas os